Porto Seguro falido, e aí a escrita é o que me resta, meus livros é o que me resta. Aí o que eu fazia ali era justamente isso. Só que lá em 2013, a minha turminha da escola queria fazer o Enem. E a universidade chegou aqui um pouco antes, e os meus meninos diziam que não podiam vir para cá. Hoje o meu maior prazer é dar de cara com os meninos aqui, é ficar, olha, já vi Davi ali fora, daqui a pouco encontro outro. Por que isso é tão importante? Né? Porque por causa deles, dessa galerinha aí, que era do meu primeiro J, bagunceiro, né? Que foi bem na época do primeiro J mesmo que eu comecei a voltar a escrever, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas é essa galera que me faz sair do armário como escritora. Eu nunca precisei sair do armário como pessoa só, nunca, porque na minha família também nunca sofri preconceito em relação ao nível do privilégio, entende? É só privilégio, entende? E a galerinha me faz sair do armário, né? Porque esse aqui me provocou, eu não vou falar nada. Esse aí me provocou, é uma pessoa que eu admiro muito. Um dia aparece no meu PV no WhatsApp assim: Martinha, você conhece a Academia de Letras de Porto Seguro? Eu, não. Ah, vamos pensar. Eu, não. Só que ele virou para mim e falou assim: que professora de escrita é essa que não se vê representada pelos alunos? Aí eu sentei meu rabo, porque ele é grande, fiquei puta do meu rolê, porque eu não saía do armário por isso. Eu dizia para vocês, mostra a escrita de vocês. Tem gente que eu vinha enchendo o saco do carro, mostra a escrita. E a galera não queria mostrar a própria escrita. Posso complementar? Claro, eu não estou falando sozinha, não. Eu ainda disse para ela que eu tinha uma proposta sórdida para ela. Foi. Eu tenho medo de que eles vão pegar meu celular. Sórdida e insana. Porque professora, né, autista e tudo mais, né? Por que não? Por que não se deixar representar, já que ela representa tantas pessoas, por que ela não, né, sair do armário e se colocar na luz e trazer toda essa bagagem, todo esse conhecimento para um lugar que precisava de uma sacudida, porque eu entro na Academia de Letras em 2018 na fundação, e eu sou até então o único subversivo. Depois eu coloquei Carleone e você veio ser terceira subversiva para a academia. Não, porque eu precisava de você. E a gente consegue. Você aceita, a gente consegue. E agora você como secretária e futura presidente. Não, presidente, você não vai me jogar isso aí, não. Não. Ele quer que eu entre para a representação e eu não quero muito. Já chega, 4 homens. Sai do armário, todo mundo querendo sair do 4 armário. homens, já passou. Não, tem Verônica. Verônica, agora com os meus mais Também de velhos. sábado nesse rolê, né? Não, desde que eu assumi como presidente, eu fui contra. Eu não queria ser presidente. Boa noite, Raul Pereira. Boa noite. É porque foi. Então, assim, eu assumi por indicação e eu estava fazendo uma campanha fora daqui no Espírito Santo. A eleição terminou no dia 6, eu chego no dia 7 em Porto Seguro, dia 10 eu sou eleito. Detalhe, foi assim, você vai ser o presidente. Eu tive que montar uma diretoria, mas eu não queria. Até Não deixa ele nem entrar no armário. não, até porque eu disse o seguinte, na posse, que foi em dezembro, eu ainda falo, vocês vão se arrepender, porque eu não imagino uma academia de letras que eu convivi durante 6 anos com escritores e na Academia Brasileira de Letras, que eu fui assessor de um acadêmico, depois me tornei assessor de outro, eu fui a Tonelito, depois fui com Lígia, com Carlos Nejar, com Poli, e eu não consigo imaginar no interior da Bahia uma academia de letras chegando na naftalina, onde que a gente vai ficar só discutindo Machado de Assis e tantos outros, mas não consegue discutir os autores da região, não consegue discutir
e conhecer os autores da Bahia que não sejam Jorge Amado, que não sejam Dias Gomes. Isso, para mim, é um completo absurdo. É preciso entender melhor a cena da região. Tantas pessoas como Marta, como o André Simeão, que é da Agrovila, e É tantos outro outros. André, esse André é outro. Enfim, Mas é muito e que a gente precisa de mais pessoas, é preciso aproximar a Academia de Letras dos slams, das batalhas de rap e tudo mais, porque é onde que a literatura pulsa. Então eu não consigo imaginar essa coisa de uma Vestal, de ser os donos do supor, ou qualquer coisa desse tipo. Tanto que a gente fez na semana passada um sarau nordestino, na verdade a cultura nordestina, vão vir outros por aí, eventos de RPG, programação para criança, falamos sobre sexo, já, enfim, uma programação muito mais díspare, mais próxima às pessoas reais, enfim, vai ter um curso agora, que eu e o Carlos vamos dar. Eu pensei em você também. Vocês conheceram a academia? Não! É porque é tudo muito. Nós passamos com 3, eu sou quarto presidente, nós passamos 3 presidentes. Vamos lá, o primeiro presidente, que é uma pessoa. Posso falar? Não sei, que tem alguém gravando, né? Que foi a A gente conta as partes em censura. Bota o pi! Você tem o vídeo inteiro. A gente é fundado, e aí eu sou o primeiro, eu me acho, eu realmente sou, de fato, o subversivo, o primeiro subversivo da academia, porque os outros são romancistas, poetas, enfim, o primeiro presidente é um advogado, é dono de um hotel aqui em Porto Seguro, é dono de um estabelecimento de glebas de terra quase próximo aqui, diga-se de passagem, bem próximo aqui, enfim. E aí esse entendimento de que a academia, vamos discutir Machado de Assis, uma academia branca, no pior sentido da palavra, uma academia onde que eu tentei certa vez indicar um evento que era a literatura negra, feminina, marginal, baiana. E eu fui execrado pelo presidente. Eu fui execrado. Não, porque isso não existe, enquanto eu for presidente isso não vai acontecer. E aí, dói. Tanto que a gente vai fazer em novembro. Assumi. Em novembro tem exatamente literatura negra, feminina, marginal, baiana. Porque é um absurdo você não discutir esse tipo de coisa. E olha que eu não sou nem baiano. Eu sou do Rio. É interessante que esse cara, ele está falando de vocês, ele produz, né? Eu sou... Não, então... O que você faz da vida? Eu venho de... Por que eu sou o subversivo? Porque eu sou do teatro. A minha produção é teatral. Eu sou um dramaturgo e fui professor da Estácio de teatro e tantas outras coisas. Então, minha vida sempre girou em torno do teatro. E aí ele está, ao contrário de todo mundo que tem uma situação de classe média ou empresário e tudo mais, a minha vivência com a literatura, com a arte, ela vem de uma outra forma. Eu não sou um advogado, sou formado em Direito e Administração. Aquele moço estudou comigo administração. Foi meu colega, ele não terminou, mas eu terminei. Quem? Eu vejo aqui. Enfim, então, eu não sou um empresário, qualquer coisa, um advogado, enfim, e escrevo. Eu dependo da escrita no meu dia a dia. Então, a minha vivência é outra. E a história é outra. Então,
eu sempre fui um crítico. Aí veio o segundo presidente, um advogado que era desse termo, e aí a gente teve problemas. E aí veio o terceiro presidente, que seria eu, mas eu não queria assumir. E aí indiquei um amigo para assumir e me tornei o secretino dele, que foi Carnione Filho. E a gente fez uma dupla de dois muito legal, aonde que a gente começou a devassar a academia, trazendo uma academia mais para perto do público. Antes a academia era uma coisa fechada, segundo a Naftalina, né, onde vamos falar sobre o Guarani, vamos falar sobre só o Jorge Amado que interessa, Dias Gomes, e chato. Aí não tem problema como falar disso. Não tem. Só isso é um Eu problema. amo o alienista, diga-se de passagem. Sou apaixonado por Isso é alienista. um problema. Você só acessa um tipo de gravação Mas, algo errado. mas aí que tá. Se você olhar os primeiros 20 patronos da academia, e sua maioria são brancos ou com uma tendência muito branca. E aí é que tá. Quando o terceiro presidente assume e eu sou secretário, a gente começa a fazer uma reforma e a gente inclui mais 10 cadeiras, e aí você tem Estela de Oxóssi como patrono. Você tem Manuel Quirino como patrono. Você começa a ter mais 10 vagas, e eu acho que a pessoa. Quem entrou branco? Moraes Moreira. Sim, entrou branco, o único branco da lista dos 10 novos patronos da academia. Sim, passou a ser Moraes Moreira, foi o único. O resto, São Paulo, o Jorge Portugal, que foi secretário. Sim, enfim, pessoas. A gente tem hoje um trabalho mais de estar envolto com isso, com a coisa mais pé no chão, mais próxima à realidade. Aí vem a indicação de Marta o André, para poder trazer, poxa. Só para vocês saberem, gente, como é que funciona uma eleição da academia? A gente é indicado para algum estar e se candidata. E votam na gente. Só que tem um problema. Como é que vão votar em mim? Gente, eu faço bagunça com jovem, eu sou ao contrário de tudo que as pessoas do nosso meio você sabe disso aí, faço bagunça, inclusive, se me disserem que eu não posso, eu vou fazer. É literalmente assim. Fogo no parquinho. Eu quero uma galera. A gente é na sala de aula, né? Normal. Você deixa a bagunça acontecer, sejam livres. Tanto livre que quando você deu aula pra gente no primeiro ano, você não queria mais dar aula pra gente no primeiro ano. Essa turma foi a turma mais difícil da minha vida. E se eu disser que quase todos estão aqui hoje. Exatamente, isso eu ia falar, quase todos estão aqui hoje. Foi a primeira turma que eu pedi pezinho. Eu pedi a Deise, que era uma amiga que eu tinha do projeto. Falei, Deise, eu vou ter que dividir, porque eles me faziam ficar sem voz. Tem coisas que a gente vai trabalhando. A minha experiência com escrita vem de um rapaz nerd, um garoto nerd que lia revista em quadrinhos. Aos 7 anos, como eu não gostava, eu tinha um problema sério na sala de aula. Ainda tem, mesmo dando aula, ainda tem problema. Basicamente, aos 7 anos, meu padrinho me dá um livro ótimo para começar a literatura, 7 anos, Pequeno Príncipe. Não é nada infantil. Nada infantil. Me dá um mês para ler e eu tenho que contar a história para ele. Ok, feito. Segundo livro, Fernão Capelo Gaivota. Muito feliz. Mas também não é infantil. Meu Deus! Aí. Qual é? Qual é a história da gaivota? Quem é mais alto, mais velório, tudo. Nada infantil. Você vai apresentar para uma criança? Eu li com essa mesma idade. Mas aí a gente não é normal. A gente não é normal. Qual é? Por que a gente não é normal? Enfim, e eu desinvestei a ler. Eu lia jornal, enfim, como eu disse, tinha problema em sala de aula. Eu lia jornal em sala de aula. Jornal, tenho 49 anos. Então eu lia, pegava o Globo, pegava o Dia, o Fluminense, no Rio, e eu lia jornal. Porque a aula era muito chata para mim, porque eu lia tudo antes. Então o que
próxima. Você tinha que saber todos os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas. É ótimo. Não. A direita também. E tinha tudo isso. Você tinha que saber N coisas. Isso não é ruim, gente. São Não. concepções diferentes de educação. Só que pra gente não funcionava. Não. Para André funcionava muito bem, né, André? Então, aí a gente vai. Eu continuo lendo. 13 anos eu lia filosofia grega, Platão. Só. Por aí vai. E vamos. 17 anos Spinoza. Também, vai. 17 anos. Platão já pegou com 7. 13. 6, na verdade. 6. Eu vi com 13. Então, aos 18 anos, eu li o meu primeiro romance. Ana Karenina. Me marcou até hoje. Ana Karenina. E depois vem O Morro dos Ventos Uivantes. Emily Brontë. Maravilhoso. Emily Brontë. História de Radcliffe. Ah. Mas eu começo Acho que é a escrever por causa do teatro. O teatro me dá, eu tenho contato com o teatro aos 13 anos. E nas aulas de teatro, algumas delas pediam para a gente criar cenas e quando eu começo a escrever, a partir daí a gente começa a desinvestir. Hoje eu escrevo absolutamente qualquer tipo de texto, menos acadêmico, porque eu não consigo chegar no nível dessa mulher aqui. Eu tenho problemas com Eu não chego. Cara, eu não consigo fazer o mínimo do que você faz com a crítica moral. Você está aí enchendo o saco vago. Não, é verdade. Ela escreve academicamente de uma perfeição imensa que eu nunca vi na vida. Ele está enchendo Eu o nunca- saco. Eu sou faço prova decassílabo disso. heróico. Realmente, o quê? Decassílabo heróico. A poesia ela tem uma métrica interna e externa para você receber. Então, a poesia, por exemplo, o decassílabo heróico, ele é numerado, né? Ele é tônica. Sim. Na sexta, na 10ª. Isso. Né? E aí você tem toda, ou então na primeira, na 7ª, na 10ª. Aham. E aí ele fica me sacaneando por isso. Mas, porra, eu não sou nada mais do que mais uma pessoa fazendo a mesma coisa. A diferença é que eu estou usando isso para criticar o povo. Então, gente, dá licença um minuto. Vocês estão vendo, né? Então, assim, olha como, assim, o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar. O Gilberto Gil já fala dos mistérios do universo. Então, boa noite, bem-vindo. Graças aos mistérios do universo, a gente estava junto no sábado, no encontro do Mútua, e estamos aqui. Aí vocês veem essas duas pessoas, ainda tem mais aqui para se apresentar, mas o nível da conversa, que às vezes a gente está achando que está tudo muito longe, sabe? Está longe da gente. E aí, quando eu vim no carro com essas duas pessoas graciosas, a Mimi e a Camille, né? E a gente vinha falando exatamente. Desculpa, só um minutinho que eu vou falar. Eu vinha falando exatamente desse processo, do quanto a formação cultural é importante para a nossa vida acadêmica, não é? Porque senão vira só um curso técnico. Então, assim, o quanto a importância de uma ida ao teatro, aos museus, a leitura, a literatura, porque eu até falava, eu também me obrigo a isso, porque a vida acadêmica, os textos técnicos, né, que eu leio diariamente para preparar uma aula, a gente precisa ir atrás disso. Ah, professor, a gente está no interior. Como eu falava, eu dei aula aqui, a maioria sabe, eu já falei, eu dava aula em Santarém, no Pará. Naquele momento que eu andava pelas ruas, eu andava... Eu vou escrever. Eu andava pelas ruas de lá. Você ainda tinha banca de jornais, e eu encontrava lá os livretos. Então, assim, eu falava para eles, desse é o jeito. Agora, hoje, que a gente tem esse acesso ao Google Arts, a gente tem a literatura, tem aí o domínio público que outro tempo ia fechar porque as pessoas não têm acesso. As pessoas sabem, porque no Brasil o legal é reclamar, né? É jogar o lixo ali, alguém pega, né? Vem um ser de outro planeta pegar o lixo. A falta de responsabilidade com as questões. Então, assim, reclamar, eu trabalho. Beleza. Que legal você trabalhar, mas isso não é justificativa.
Entende? Então, assim, o que eu estou falando é de quanto assim, a gente está perto de pessoas com essa pujança. E a gente aqui falando, por exemplo, a gente falando de literatura e achando que a gente está muito longe, que as coisas estão, não, realmente, a gente está numa periferia. Mas isso não significa que a gente não vai fazer nada. E a gente não vai trocar, e essa troca, vocês veem como as coisas, os mistérios shakespearianos, né? Assim, olha, né? O céu e a terra tem muito mais coisas do que tá aqui, a gente está aqui. Eu agradeço muito, mais uma vez, mas para você ter dimensão, que às vezes uma pequena ideia, uma ideia que se multiplica e que dá certo. Então, assim, a gente não está longe de uma vida literária pulsante. Ela está mais perto do que se imagina. Agora, não adianta ficar dando desculpa para isso, para aquilo. Ah, eu não tenho uma perna, eu também não tenho um olho, eu não tenho, sei lá, a cabeça. Não dá. Então, existe uma coisa hoje em dia. Eu tenho mais uma conexão com relação a blog. Eu escrevo para blogs, eu escrevo no Wattpad. E tem muita gente lá e você lê coisas. Wattpad é muito legal. Então, e tem outros. Tem vários outros lugares. Então, que hoje você pode fazer. A qualquer momento você pode fazer. Você tanto busca e você vai fazendo sua escrita. Enfim. Tem gente que escreve hoje diretamente no Instagram. E muita coisa boa. Eu vejo de mini contos, iCards, enfim. Eu sempre fui cronista de status. Ou seja, meus status contar minhas crônicas. Eu tenho gente no meu Instagram, no meu WhatsApp, que só segue meus status para ler minhas histórias. E aí fica mandando mensagem para mim, Martinha, sério, que não sei o que, porque minhas histórias do dia a dia, da moça do café, do meu filho falando, se meu filho falasse tudo aquilo, mas de vez em quando ele fala, como disfarçar, vocês sabem que eu tenho 2 filhos de 7 e 8 anos agora, né, eles são gêmeos, e lá em casa somos todos com autismo, né, e eu, Gabi e Jojó com superdotação. E Jojó, por exemplo, pegou Platão, a política de Platão, ele tinha 6, acho que um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos de 6. Um pouquinho menos de 6, e foi lá mandar o Bibi, não, porque o Estado é capitalista, e a nossa formação... Aí eu olhei, o que a criatura não tem nem como para isso. Aí Bibi pega o Monte Sofia, ela teve que parar de levar para a escola, para vocês terem uma ideia de como a gente fala que o problema é o nosso trabalho que não permite ler. A professora da minha filha virou para minha filha e falou, olha, você não está com maturidade para ler isso aqui. Mãe, você está deixando ela ler o Monte Sofia. Aí eu olhei para ela e falei assim, você quer ver uma coisa? Bibi, você gosta de pensar na cosmovisão que o Monte Sofia traz? Ela olhou para mim, cosmovisão é aquele negócio de ver com o mundo, né, mãe? Ela já olhou para mim e falou assim, a gente vai ter que disfarçar, para eu mentir ou para falar a verdade? Porque ela já descobriu, olha que espaço difícil, ela já descobriu que ela tem que fingir que ela não sabe escrever, fingir que ela não sabe ler, porque senão vão dizer que ela está fazendo algo errado. Agora ela está usando meu tablet, você já viu, ela está criando historinha, assim, eu estava falando para você falar para a Navarra. Eu vou contar que ela vai fazer o Wattpad. A filha já vai para o Wattpad. Né? É uma plataforma legal de começar a escrever, para quem tem muito medo também de dizer quem é e na escrita. Só para vocês entenderem também, gente, tem muita gente aqui que já teve acesso a coisas que eu escrevi, mas não sabe que fui eu, porque não tive nome. Né? Eu sou, fora da Marta Matos, eu era Luzia Serena. Então, quem já foi aqui no terreiro de Porto Seguro, provavelmente já ouviu a música de Rosa Caveira. Quem é que vem se demanda? Sou eu, sou Rosa Caveira. Ela é minha. Como é que é? Repete, por favor. Vocês já ouviram essa música? Sim, mas pedir pra você repetir. É ela mesma, ela é minha, foi Dona Rosa. Né? Eu fiz um carinho para Dona Rosa porque ela salvou minha vida. Só que como a gente era tabaqueiro, isso aqui me ajudou a musicar esse negócio, né? Hoje vocês entram no terreiro de Porto, ó, eu posso ter acesso a vocês conhecem minha música. Porque quem escreveu é uma música popular. Cara, o dia que eu mais chorei na minha vida, eu cheguei numa gira na praia, eu voltei para casa, ministra devia ter te levado. Sem brincadeira, tinha 3 casas juntas, todo mundo cantando a música de Rosa Caveira. Eu falei assim, eu tenho isso na vida. E ninguém
precisava saber que era eu, gente. Eu comecei a sair do armário quando um aluno meu virou para mim e falou assim: Martinha, a gente devia cantar na oficina. Você fala tanto de empoderamento, você esconde suas músicas. Né? Então, você já ouviu assim: quem é que vem se demanda? Sou eu, sou Rosa Cabelo. Se tem feitiçaria, é de Dona Rosa Velha. Eu fiz em homenagem a ela porque ela é uma das que salvou minha vida com relação à depressão, as questões. Né? E hoje eu ando com a Rosa. Né? A gente fala assim: André, vai lá. Eu quero entender. Eu sou calor de arte de vocês. Daqui a pouquinho eu vou também. Sou escritor há um tempinho, sou músico, vocalista. Comigo você começou com 11. É mais ou menos por aí. Na verdade, minha escrita nasce antes da escrita. Minha escrita nasce na necessidade de eu me fazer ouvido pelos outros. Então, meu pai, ele é militar. Ele foi militar, na verdade. É uma pessoa que já teve dentro de casa assim, um capital cultural imenso, de ter uma biblioteca com mais de 7.000 livros dentro de casa. Acesso esse que depois, com o tempo, eu perdi e nunca tive. Então, infelizmente, eu não consegui perder essa biblioteca. E ele é uma pessoa com 2 doutorados, então uma vivência muito grande. E eu venho daquilo de olhar aquela pessoa ali que eu achava que é inalcançável e falar: eu quero ter mais doutorado que esse cara. Para quando eu tivesse a necessidade ou a vontade de falar, ele ser obrigado a me ouvir. E eu parto depois para a experiência de descobrir pega a lista na minha mesa, que é um babalorixá aqui no Canto do Terreiro, de começar e participar de giras dentro de um terreiro na cidade de Porto Seguro, em Jamorapoqui. E eu passei junto. Lá eu fui conhecendo essa cultura que não me assustava, não me amedrontava, porque tem muita gente que tem corre de morto, né? Eu sou da tropa que prefere encarar morto do que vivo. Obrigada. Muito obrigada. Foi nesse período mais ou menos que eu conheci Martinha. E de lá eu só achava muito legal aquela moça de cabelo colorido rodando, um monte de pano amarelo, colorido, na roupa, no vestidão. E aí, e nisso eu acabei conhecendo os atabaques. Eu acabei pulando para dentro do terreiro através da música. Eu fui aos poucos me enfiando ali, serpenteando para trás daqueles atabaques para começar a tocar, que eu achava legal. Começar, depois de quase um ano tocando, pensar em colocar a voz para fora, que já existia ali, mas não usava. Tá? A briga dele com a tabaco, que o pai dele dizia que criança não pega tabaco, mulher não pegava tabaco, e eu pedi 2 crianças, mulher, e eu já disseram, se disseram que não pode fazer, eu vou provar. Eu arrumei uma briga danada com o pai dele e falei: ele vai sim tocar. Eu juntei com sua mãe, que ela foi minha cúmplice. Né? Ela achava bonitinho. E daí a minha briga também foi essa no começo. E depois de um tempo passou a ser dentro do próprio terreiro, onde as pessoas não respeitavam a autoridade que eu acabei adquirindo. Eu, com 12, 13 anos, era o responsável pela coringa. Como assim responsável pela coringa? Bom, para quem não conhece, normalmente nos terreiros a gente tem 3 atabaques. E uma das pessoas que está lá tocando, ela acaba sendo a responsável energeticamente e fisicamente por aqueles instrumentos. Então, dentro do terreiro, essa pessoa ela é quem determina quando começa uma gira, quando termina uma gira, quando você pega a folha. uma linha de entidades vai aparecer no terreiro ou vai embora. Então, essa é a responsabilidade. E para os mais velhos da casa, era muito difícil entender que eu tinha essa autoridade. E eu sou mais novo, eu não podia também ir de cara com esses mais velhos. Só que eles tinham que me dar um jeito, de alguma forma, eles tinham que me ouvir. Nessa época eu já escrevia, mas escrevia escondido. Ninguém sabia. E aí eu comecei a cantar. E foi a minha solução naquele momento, cantar. Cantar era só o fato? Não, cantar era conseguir, através do canto, né, fazer essas pessoas me escutarem. Depois disso eu
mais tarde eu saí do terreiro, eu tinha entrado no Instituto Federal, no IFBA aqui. E mais uma vez eu tive que aprender a me fazer ser ouvido. Porque eu estava numa instituição que eu não gostava, que a maneira, a metodologia de toda a instituição não me abraçava, porque eu sempre fui a pessoa que aprendia as coisas muito fácil, muito rápido, mas desse jeito, conversando, trocando uma ideia, entendeu? Da tropa da galera que pega livro cedo, eu com 12, 13 anos estava pegando física quântica para ler, porque eu achava muito divertido. Também se não lesse, seu pai ia ficar em cima. Ainda tem mais isso. Porque o pai deixava lá em cima e olhava só para ele assim, ó. Esperava eu tomar a iniciativa. Então a minha iniciativa era a iniciativa meio que forçada. Eu sofri essas pressões. E o meu momento ali no mínimo foi que eu peguei e falei, não quero estar nessa instituição. Não quero estar aqui, eu não me sinto feliz aqui, não me sinto bem aqui. Foi um momento também que eu tive uns episódios de depressão muito legais, divertidos, onde eu fui pro esporte. Eu acabei me matando no basquete. Nessa época, foi a época que eu conheci Navarro. Porque na salinha, que ele ficava enfiado dentro da quadra, eu escutava alguns solos de guitarra lá, em uma bateria velha sendo tocada. Eu falei, pô, legal. Aí quando eu encostei lá, eu conheci esse cara. Lá a gente fundou a nossa banda, a Enjotas, em 2017, mais ou menos. De lá pra cá, a gente veio participar com o músico. Foi um idiota. Onde eu passei a usar minha voz de novo, de uma maneira que eu não Idiota é uma esperava. banda de rock. Ele participou. E depois eu parti pro Ciel. Tu virou namorado da Juco. Na minha época era Virou Ciel. namorado da Juco. Onde eu passei a ter aula com a minha madrinha. Reza a lenda que quando ele foi pro Pesquisei. a mãe dele falou assim pra ele, olha, não é por nada não, uma excelente escola, mas eu acredito que o André, pela característica de ensino que ele gosta, ele vai gostar mais da escola que o trabalho. O pai dele cruzou o bracinho assim, olhou pra mim, você está querendo dizer que é melhor do que o Instituto Federal? Eu falei, depende. Mas depende, Saiu da sua boca. Na verdade, o que eu acho é que cada concepção de educação funciona para uma pessoa. E eu não vejo que o André ia conseguir lá ter a liberdade que ele gosta. E lá na nossa escola ele teria essa liberdade. Quando você manda na escola tinha banda, tinha o que mais? Eu estava com a oficina com você, a gente assumiu no segundo trimestre, mas no primeiro trimestre eu já estava com a banda. Eu estava enfiado lá tentando arrastar Navarro para esse colégio. Navarro E a também banda foi dropou um do projeto que eu fiz com o Denis para colocar os meninos que escreviam e criavam música para cantar dentro da escola. Porque a gente tem o FACE, que é do estado, e aí a ideia era colocar para fora essa galera conversando com música e tal, que é muito que, pelo que eu vi aqui vocês conversando, que faz o sarau aqui. Só que esse indivíduo é apaixonado por sarau, e ele tá falando, e não fala de onde nasceu o puto poeta. Eu ia chegar nisso agora. Bom, e aí tudo começa nasce nesse rolê todo com, assim, eu quero ir pra frente, eu quero falar, eu quero ocupar, eu quero tocar fogo no parquinho, entendeu? Então, puto poeta, porque puto poeta não é um poeta desses clássicos que romantiza muitas coisas, pode até falar de romance, no sentido de afeto e tal, mas ele não, ele briga quando dá pra brigar e briga por onde quer chegar também. Então é mais ou menos por aí onde todo poeta nasce. Todo poeta nasce comigo pegando no meio do refeitório, subindo em cima das mesas e recitando. Ou invadindo, literalmente, entre a sala da coordenação e recitando poesia lá dentro. E assim, nem todas são legais. Até porque, apesar do preconceito da hora ser muito massa, eu acho chato. E aí eu gosto de... Aqueles negócios, a gente até estuda algumas coisas, mas a gente estuda para não fazer igual. É onde Rod chega, né, da literatura, que ela é completamente erudita, das ruas, né? E aí eu venho como sendo esse público, essa pessoa que está procurando esses espaços e quando não procura, faz. E aí onde a gente produz oficina, onde a gente junta com a banda para ocupar, para simplesmente no meio de um intervalo montar os equipamentos e fazer um som, onde
onde essas coisas começam a acontecer e a gente começa a levar essas coisas para fora. Depois disso eu fui com o Culto Poeta para Monte Sarau na cidade, fui com o Culto Poeta para a universidade, antes de ser aluno, eu participei de sobrevivências. Mas você é aluno aqui também. Agora eu sou aluno daqui. E como é que está sendo essa experiência, André? Então, desse percurso que você tem, que não é um percurso qualquer, né? Em termos literários, culturais, e aí chegar na universidade. Porque eu tenho a impressão que tem algumas pessoas com essa desenvoltura, né? Eu vou falar que você também queria ouvir. Eu me lembro agora do Sim, eu não sei quem mais aqui poderia também falar nesse sentido. Aí depois, se você, depois que você falar, eu queria te ouvir um pouco, e não sei se tem uma outra pessoa também com esse percurso, seja na fotografia, seja artístico, mas assim, como é que é chegar com esse percurso e aí chega aqui na universidade, né? Que aí que de alguma forma vai formatando, né? E como diz a colega, a querida Marta, assim, como é que cada educação... São concepções diferentes. São concepções diferentes de educação, né? Mas a gente está... O mote é educação. Então, eu queria ouvir o André e depois... Eu pensei em você, eu não sei se é esse o seu recurso, né? Se não for, aí você dá seu jeito aí. Muito bem. Bom, nesse caminho, principalmente com as oficinas que a gente faz sucesso, eu meio que já vim mais do que preparado para encarar a universidade. E nesse meu processo, eu sempre tive aquela minha briga com quem representava uma autoridade. Então, eu acho que meio que atrai problema. Não, os problemas te atraem, é diferente. Olha, eu faço o seguinte, um problema nenhum. Então, como por exemplo no colégio. No colégio queriam que eu assumisse a presidência do Grêmio durante um período que eu falei, não vou fazer essa cara. Vocês querem que eu seja esse exemplo, essa pessoa para vocês, eu não vou fazer esse papel. Eu achei uma outra pessoa para cumprir esse papel e dei as costas. Falei, tchau, o problema é de vocês. E aí, quando eu chego na universidade, eu chego com esse mesmo pensamento. Eu falo, bom, esse aqui é mais um espaço onde vai ter muitas pessoas que são colocadas na posição de autoridade, que tem aquela autoridade de títulos, né? A gente está sempre com mestres e doutores por onde a gente caminha aqui dentro. E apesar de eu achar isso importante por conta da minha criação, eu também olho daquele jeito. Eu tenho uma barca de coisa que eu já fiz aqui e que tem gente que não fez. Então vamos brigar. Na hora de ocupar esses espaços, eu entro brigando. Então é um espaço que, assim, eu estou, por enquanto, o meu início de formação está sendo o primeiro semestre do PUNE, que eu entrei nas vagas residuais, e aí eu estou fazendo o PUNE no centro, que era o CIEB, a instituição, e logo mais eu vou estar por aqui, e eu vou estar por aqui nesse mesmo pensamento, que de lugar que eu puder ocupar para fazer uma bagunça, eu estou a fim de fazer. Eu estou te perguntando isso, André, porque hoje mesmo, né, tem algumas pessoas, algumas universidades, o pessoal está de luto por conta do acidente que aconteceu ontem em Goiás, com alunos lá da UFPA que estavam num acidente trágico, né, foram 5 mortos, e que estavam no caminho para o Congresso da UNE, o Congresso Nacional da UNE. E aí um colega nosso colocou, e até ele, como foi, não sei se esquece aqui o professor Gabriel Nascimento, que foi uma liderança, né, estudantil que teve na UNE, enfim, que eu teve na UNE também. E aí que eu tenho trazido às vezes assim, um pouco para vocês, no sentido de que a nossa universidade, a despeito das dificuldades, e muitos de vocês, a maioria trabalha e chegar aqui à noite, e desse espaço da universidade, no seu espaço, assim, desse espaço bancário, né, que você vem aqui assistir aula, que é diferente de uma faculdade privada. Então, esse espaço que deve ser ocupado, que é como foi o sarau, que eu estou ouvindo até agora, pessoas que viram, que passaram por lá, que tiveram, colegas que foram lá, mas colegas que ouviram. Então, esse espaço que tem que ser ocupado, e é sobretudo pela cultura, pela arte, pela cultura, é isso que vai nos formatando, porque essa história de chegar em sala de aula, achar que é só a sala de aula que vai, vocês
vocês vão se formar a partir disso, é uma parte só desse combo, desse total, que é a universidade, né? Esse universo de ideias. Não é uma faculdade privada que você pagou, vai lá, assiste aula, tem a prova e no final você, na maioria das vezes, tá? É claro que a gente está falando aqui numa crítica, óbvio que tem pessoas que não têm outro jeito, mas eu estou falando dessa realidade que temos aqui hoje como uma universidade pública, que vocês têm esse acesso, as condições das outras pessoas, enfim. Não é isso, não é essa a questão. A questão é você estar no espaço e poder aproveitar desse espaço e essa troca, essa movimentação toda que a gente pode fazer dentro da universidade pública, inclusive nesse processo desses artistas chegarem aqui e poder trocar, enfim, e acrescentar, enfim, nessa troca, inclusive com os doutores e doutoras e mestres e mestras, também, porque o espaço da sala de aula é esse espaço de troca de conhecimento. Então, é como eu falo para vocês, na minha época, a professora chegava com a maletinha e uau! A gente ficava lá, como o professor Roger aqui falou, assim, né, já tinha lido tudo, às vezes você não estava nem interessado muito, porque a gente tinha que ler, não tinha essa história de não li, não deu, o raio caiu, não sei o que, não. O cachorro não, porque a gente escuta as desculpas mais estapafúrdias. E aí a gente tem que fingir fazer o quê? Não dou conta, porque assim. E eu venho de uma história assim, que vim de relação. Morava em Olaria, tinha que pegar o 4x4, ônibus que era do terror, porque era de Olaria, ia da Zona Sul, um dos poucos ônibus sai do subúrbio médio para ir para a Zona Sul para a praia, então é um inferno no verão. Eu andava com alfinetinho, eu andava com alfinete para poder espetar os machos safados que vinham gostar. Naquela época eu já tinha isso. Já era bem antigo, eu andava com alfinete que eu pá! De vez em quando eu dava uma alfinetada no caboclo. A minha cara que você dava alfinetada, a minha cara que você dava alfinetada. Então, Nelson Rodrigues tem um ponto sobre isso. Sim, ele cita essa questão no ônibus e... Entende? Então, assim, era esse o meu processo. Mas também foi um lugar, e eu volto a dizer, foi um lugar que a gente na Praia Vermelha estava lá, daqui a pouco esbarrava com Foucault, né? Foucault estava lá, mas eu não foi antes de eu entrar, né? Mas Foucault esteve lá pela Praia Vermelha. Então você tá na sala de aula, ali, daqui a pouco você sabe beber uma água, te barra com Foucault. Foucault no né? Brasil. Ou com, enfim, com Cazuza, enfim, com essa gente toda que circulava pelo campo universitário. E é esse lugar. Lembrou? É esse lugar, né? Eu vou Que ele complementar teria uma uma coisa, marca. porque assim, eu sou filho de uma retirante nordestina, minha mãe é daqui, minha família é daqui, eu tenho 82 primos que moram nessa cidade. É porque meu avô costumava dizer que o melhor dos filhos são fazê-los, então ele teve 23, com a mesma mulher, mas tipo fora. E aí, minha mãe foi que teve apenas eu. Então ela saiu daqui, foi para o Rio, eu nasci no Rio, eu fui produzido na Bahia, mas eu nasci no Rio. Efetivamente nasci em Niterói. Eu amo. Eu também não, meus avós são de Niterói. Enfim. E aí eu cresço no Borralho, porque minha mãe foi empregada doméstica, eu sou filho de empregada doméstica, sempre estudando em colégio público. Mas na universidade eu me lasquei, porque eu tive problemas que eu fui estudar na UERJ. História. E com um mês eu consigo ser expulso da universidade. Eu consegui simplesmente ser expulso, por quê? Nas aulas, alguns professores não falavam, não davam aula. Falavam de política. E eu, questionava. E aí essa discussão começou a ganhar ares e eu comecei a... na época, assim, minha vida é muito louca, porque eu com 18 anos, eu era assessor do governador do estado do Rio de Janeiro, nas políticas públicas de juventude. Foi no governo Marcelo Alencar. Em
Então, durante 3 anos eu trabalhei como assessor do governo, então, a uma distância de uns 30 metros da sala onde a gente ficava, que eram 6 na coordenação de juventude, de ações de juventude, e no governador. Então a gente sempre teve, eu me envolvi cedo com política, bem cedo. E eu vou para a universidade, e aí a gente tem esses embates políticos lá, e a gente foi chamado de pelego, inimigo da nação. Ai, foi uma delícia, muito gostoso, porque na verdade é uma discussão muito legal. Mas era na ditadura? Hã? Era na época da ditadura? Não sou tão velho assim. Não, foi em 2002. Para ser mais exato. 2001. Não, 2001. Não, nem eu, que sou mais velho que ele, peguei. Eu venho no processo de redemocratização. Então foi em 2001, exato. Eu cursando História na UERJ e deu problema por causa de questões políticas. Eu saio da UERJ e eu consigo uma bolsa na Universidade Cândido Mendes, que é uma das tops no Rio de Janeiro, para quem tem dinheiro. Com atributos de eu tinha que tirar no mínimo 8, na época, por exemplo, o reitor da Universidade Cândido Mendes de Almeida, ele, por acaso, era um dos fundadores do partido que eu fazia parte. E aí eu fui para ele, contei toda a história, pedi uma bolsa descaradamente. Ele me deu a bolsa para cursar direito. Mas eu tinha que, tirar 8. E eu já trabalhava, eu tinha minha vida no partido, eu tinha minha vida no teatro, assessor do governador para projetos de juventude. Que momento que eu tinha para estudar? E eu estudava direito, fui parar em direito. Tenho que tirar 8 no mínimo, e eu ainda tinha que dar aula de teatro com meus colegas de faculdade. Então, se vira. Dormir não é tão necessário assim, né? Então, foi a partir daí que eu comecei só a dormir 4 horas por dia. Exatamente, foi nessa época. E aí, eu, cursando Direito na UCAM, a gente começa, sim, subversivo até a alma ainda, e a gente vai discutir, eu me lembro que eu quase fui expulso da UCAM, porque uma discussão com o professor numa aula, introdução ao direito, e aí o professor chega assim e a gente começa a discutir por que um cara, mesmo uma pessoa foi presa portando 50 gramas de maconha, e ela foi presa e tudo mais, e uma outra pessoa, morando em São Gonçalo, subúrbio do Rio, uma outra pessoa foi presa no mesmo dia em São Paulo, portando 2 quilos de maconha. A pessoa de São Gonçalo, com 50 gramas, foi arrolada como traficante. O cabra de São Paulo, porque foi preso nos Jardins, zona nobre de São Paulo, simplesmente alegou que era usuário. Ele ia queimar 2 quilos, 2 tijolões de maconha. E aí, eu comecei uma discussão dentro de sala de aula que era um erro o nobre de São Paulo, né, queimar 2 tijolão e sair, conseguir sair porque ele era usuário. Se na tipificação a lei que caiu recentemente diz que justamente a partir de 50 gramas, após 50 gramas ou mais, já considerava tráfico. E aí eu pintei em cima de sala de aula, porque eu fui discutir com o professor. E isso aí deu merda, aí preparar mais uma vez. E aí eu fiz um seminário justamente sobre isso. A gente foi discutir. Não, eu fui discutir a lei. E aí a gente trouxe ministro. A gente conseguiu levar um ministro do Supremo para discutir essa questão do porte. Enfim, então eu era a pessoa que não deveria estar inserida dentro da Universidade Cândido Mendes,
não ter dinheiro, e ainda assim lá discutindo coisas aonde o pessoal que vem de Ipanema, Copacabana, Leblon, enfim, é estudante de lá. Não, então é preciso se apropriar do conhecimento e das discussões. O legal, eu acho que o maior legal, hoje eu tenho, sou formado em Direito, sou formado em Administração, Marketing, algumas pós-graduações, alguns cursos mais aí, mas é justamente a discussão, você conseguir dialogar com o professor e discutir as ideias. Eu falo que mudou a concepção de educação. E quando eu me coloco como professor, quando eu vou para a universidade, no espaço de Sá, para ser professor de teatro, também provocando, porque o legal que no primeiro dia de aula, todo mundo chegou, eu cheguei depois, todo mundo, e aí nada de começar a aula, e o pessoal, não, vai começar a aula, eu não sei, eu não saber, quem é o professor? Você é o professor ruim pra caramba, pelo amor de Deus, que era a introdução de artes dramáticas, Então, é todo início de teatro, história do teatro, início de interpretação, e aí depois de uma hora e pouco conversando, aí eu saio com o sou professor Cláudio Pereira, na época Pereira só. E, enfim, a universidade, o foco dela é uma discussão. Vocês precisam discutir. Discutam tudo. Não é porque o professor falou que, efetivamente, ele tem a razão, ele tem uma visão de conhecimento. Vocês discutiram isso. Então, eu, na Universidade Cândido Mendes, Eu ia a gente como escritor, quando não acha espaço para falar ali, a gente, acho que o que ficou bem claro aqui na mesa, quando a gente fofocando aqui, que é mais fofoca do que uma coisa, é justamente a necessidade de transgredir o espaço. Eu nasço como escritora querendo falar sem poder falar, porque na minha época também nem se classificava como autismo. Entro como professora porque faço bagunça, porque respeito os alunos, porque não preciso pedir licença para sair da minha aula. E aí eu arrumo um monte de problema com a direção, que é a concepção de educação skinneriana. Né? É só assim, Marta, assim, essa turma é uma oficina de escrita criativa. É a terceira vez que eu ministro esse componente, como diz aqui, né? Porque nós sentimos quando os alunos do jornalismo, quando chegavam períodos mais à frente, na época da escrita mesmo, da escrita noticiosa, então a gente percebeu uma dificuldade muito grande. Então, a cada vez eu vou fazendo um formato, mas é uma oficina. A cada vez eu vou fazendo uma oficina. E tem dado muito certo o resultado lá na frente, quando eles vão para as aulas, né? Aqui é o primeiro período, a sua maioria tem uma outra pessoa que é bem de humanidades, né? De artes, mas assim, quando chega lá na frente, isso tem dado, o impacto tem sido muito bom nas minhas aulas. E eu sempre chamo a atenção que é uma oficina. Então a gente trabalha aqui com o texto, com a criatividade deles e delas, não tem assim um formato, uma coisa engessada. Mas eu gostaria assim só de conduzir, de saber a opinião de vocês falaram um pouquinho mesmo, desse processo também de criação no dia a dia de vocês, porque tem pessoas que estão mais soltas, que são mais livres, que são mais para essa escrita, para essa criatividade, né, assim, na escrita. E tem outras que acham que não, que eu não sei, fica não quer nem, a gente faz tudo muito aqui em roda, não é verdade? Às vezes a leitura de ler o texto uma pessoa da outra. Então eu queria assim, que vocês falassem sobre isso, assim, porque para eles, né, para a gente poder depois também passar um momento, a fala aí para vocês, se quiserem fazer perguntas, mas no sentido de
dessa cotidianeidade da escrita, não é? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tá? Eu fui aluna da UFSB, eu fiz UPI de Humanidades. Possivelmente vou fazer psicologia em breve. E no momento em que eu entrei na universidade extremamente crua. Todo mundo falou sobre o momento em que a escrita de vocês nasceu. Eu fui uma pessoa que sempre teve muita dificuldade de conseguir racionalizar as minhas emoções, racionalizar os meus pensamentos, conseguir colocar ordem na minha cabeça. Então, Quem foi? Escrevendo inteiro. inteira. Então, assim, não. Tá. Retornar. Então, assim, a partir dessa necessidade de racionalizar o que eu sentia, de conseguir tentar encontrar o meu local ao qual eu pertenço, eu comecei a escrever, comecei a só botar as palavras no papel, e o caos com o qual eu escrevo traduz muito mais do que... traduz muito na minha mente. Então, a parte de falar, de externalizar com a minha voz, como muitos aqui utilizam, é um processo um pouco complicado para mim, porque a minha cabeça ela vai funcionando mais rápido do que a minha cabeça acompanha. Então, quando eu cheguei na universidade, eu tive muita dificuldade de conseguir adequar o texto acadêmico dentro do que eu tinha de repertório, porque eu era também uma das pessoas que ficavam deslocadas na sala de aula. Eu não tinha paciência de escutar o professor falando. Eu pegava os textos para ler antes e o professor estava falando, eu estava na janela olhando e eu não tinha paciência de estar em sala de aula. Então, quando eu cheguei na universidade, eu precisei dar com esse processo de sentar aqui e você vai falar, e você vai relacionar autores, e você vai começar a escrever, e você tem uma estrutura a seguir, uma linguagem acadêmica a seguir. Eu fui, por anos, me adaptando nesse processo e enriquecendo a escrita. E recentemente eu tenho sentido muita vontade de voltar a escrever de forma criativa, sentido vontade de continuar esse processo que eu iniciei lá atrás. E é difícil quando você entra em uma caixinha, você conseguir voltar a transgredir esse processo. Então, a parte criativa, a parte de escrita criativa é um processo, eu diria que mais interno e mais observador. Posso ajudar? Pode. Você pode me falar de onde nasce a sua escrita de verdade criativa, ao invés de ficar se escondendo embaixo da mesa? Ela escreve narrativa, gente. E eu posso mostrar para vocês uma brincadeira de onde nasce a nossa escrita. Todos aqui que vieram aqui junto comigo gostam da mesma porcaria. Mas nós não presta para porra nenhuma, né? Que virou no mestrado, que é o RPG. Então, se eu olho para a menina, eu faço assim, ó. É só raia. Ela sabe o que eu estou fazendo, porque é narrativa. Para vivenciar um personagem do RPG, eu tenho que escrever a história dele. Como a cena, eu escrevi a minha personagem em 6 páginas. Mas ninguém dá valor a isso. O problema é que o valor está lá na academia para a gente. O problema é que vocês criam um ideal de escrita, que é esse aqui que vocês viram no começo. Extremamente difícil. E que é um negócio meio doido. Porque, tipo assim, por exemplo, lembra da nossa aula de mitos e lendas? Do meu primeiro ano lá no CIES? Você pediu um seminário a respeito. Eu trouxe um seminário sobre Yu-Gi-Oh! Por que eu não poderia falar de Yu-Gi-Oh! Para falar de legislação, censura, entendeu? Sendo que é um negócio que eu gosto e foi demonizado por conta de uma banca que tem poder dentro da Câmara.
Então eu peguei, assim, eu não escrevi nada, eu falei, eu não vou nem me dar o trabalho disso, eu vou pegar e falar lá. Aí eu fui lá, só usei, eu botei algumas coisas que eu ia precisar e trouxe meu referencial teórico, associei os arquétipos de Jung, associei um monte de coisa, entendeu? E trouxe um trabalho sobre Yu-Gi-Oh! Então por que a gente não pode transgredir nesse espaço, mesmo da maneira acadêmica bonitinha? Entendeu? Tem a escrita decolonial, lembra você caminhar a roda de novo. Tem a escrita decolonial, né? Você muito gosta da escrita decolonial. Então, quando eu escrevo academicamente, tem inclusive linguajares que geralmente não são aceitos nesses espaços que eu uso. Né? A Laura já começou e nasce personagem. A gente cria história porque a gente é história. Você está escrevendo, só que ensinaram a vocês que vocês não podem escrever. Que o que você escreve é menor do que o que eu escrevo. É a minha briga com o Kepler. Né? Tem 100 anos que eu discuto com esse indivíduo, que ela escreve bem, enfia tudo no celular dela e ela jura que a professora não sabe. Entende? Por quê? Porque eles não sabem que a escrita está ali. A diferença é que a gente rasgava papel, né? E vocês apagam pastas. Muitas. A época do Tumblr foi uma época de ouro. Ah, não, eu escrevi tanto. Quanta coisa joga pra pintar. Ei, gente, eu vou jogar pra você. Lembra que eu pedi pra você falar? Não escutou? Terra chamando. Eu tô aqui. Porque era pra você falar um pouco da tua experiência com a escrita. Queria te ouvir agora um pouquinho, gente, também. Tá bom. A minha experiência com a escrita apareceu mais. Eu sempre gostei de ficar escrevendo no caderno, mesmo tipo besteira. Tipo, escreve, uma coisa aí. Pra mim, o contato com, tipo, sei lá, com a caneta e o papel é mais forte do que, tipo, o digitar, sabe? Aí, eu acho que qualquer coisa, assim, eu ficava rabiscando no caderno, desde as minhas contas, minhas dívidas que eu devo, eu tenho que pagar todo mês, a histórias, as minhas vivências, um exemplo. Então, acho que eu sempre tive esses gostinhos, assim. Aí, quando eu entrei aqui na universidade, teve um componente de arte e memória, no qual acabou que eu me aprofundei nessa parte da escrita, escrevendo as minhas memórias, e foi aí que eu tive um pouco mais perto do meu luto, né, me permitir sentir realmente. E aí que eu vi que eu tinha um potencial, poxa, olha só o que eu estou escrevendo. E até o momento que o professor olhou para mim e falou assim, você quer fazer terapia? Então, eu olhei assim, não. Mas foi desse componente aí que eu consegui ter essa visualização, né, da minha capacidade, desse meu contato assim, com a escrita mesmo. O que é poético, o que não é. Então, eu via muito que eu vinha de um sofrimento, assim, as minhas escritas surgiam de um sofrimento. Poxa, eu tô sofrendo pra pagar essa conta que não acaba mais. Então, tipo, vem vindo essas misturas. E ajudou a eu entender o meu luto, né? A não superá-lo, como muitos dizem, a não superá-lo, porque eu acho que não se supera. Eu acho que se vive, ele convive com ele mesmo. E tentar entender o que aquilo aconteceu. Eu também não entender nada. Enfim, mas e uma escritora uma poeta, na verdade, assim, né, no caso, que eu tenho como base mesmo, acho que desde quando eu escutei ela pela primeira vez, até hoje eu tenho ela como minha base, e poxa, eu falei assim, nossa, como eu queria fazer um verso com essa mulher, que é Bia Ferreira. Acho que eu mencionei no sarau da semana passada, que era a minha base, assim, e foi tipo, inspirando nela que eu criei uma peça, assim, de teatro baseada em fatos reais que aconteceram com pessoas negras, sobre desde 80 tiros por engano, até, tipo, várias mulheres, de esposas, que o meu marido, que isso e aquilo, que meu filho, que meu sobrinho, sempre abordados, sempre assassinados por policiais.
especialmente militares, então foi dessa mulher assim que eu criei todo aquele cenário assim, apresentou no sarau de Kizomba, né? E foi aí que assim, aí já fui olhando pro lado artístico, porque até então eu ia fazer biologia. Então, eu era pra mim ser das ciências, eu tô nas artes. E aí, nesse componente, eu acho que em madrugada assim, eu tive minha primeira poesia, assim, que fala sobre pessoas negras, que fala sobre as minhas vivências e sobre a mulher negra na sociedade. Então, veio daí. Aí eu falei assim, poxa, eu apresentei ela no sarau, eu falei assim, caraca, olha só, pessoas gostaram, pessoas me ouviram, pessoas ficaram tensas, pessoas ficaram com medo, um exemplo, né? Assim, e eu acho que é mais isso, o nosso primeiro contato veio daqui, até porque antes da universidade a gente tinha uma mente muito fechada, eu vivia numa bolha, então onde eu tinha que aceitar certo tipo de coisa, acabava que é a vida, fazer o quê? E hoje não, hoje eu já me encontro, assim, não, calma lá, dá uma segurada aí nesse seu pensamento. Então, tipo, enfim, foi a faculdade, universitária. Gente, obrigada, Docinho. Eu falei da Docinho porque por conta do trabalho dela e tal, mas eu gostaria que se tiver algum de vocês quiser falar um pouquinho também, seria legal, uma contribuição à experiência de vocês. A minha experiência é um pouquinho diferente, né? Que ela não é tão voltada para a escrita, mas eu vou compartilhar. Eu sempre tive uma habilidade muito grande na parte da comunicação. Na realidade, foi o que eu descobri, né? Na parte da comunicação, na arte de falar, na arte de conhecer histórias. E quando eu peguei o componente da Célia, para mim não foi 100% desafio, porque por escrever, você faz atividades do cotidiano, como a Dulcinha mesmo citou, de você calcular o quanto você bebe, e assim como eu vim do ensino médio direto para cá, eu não deixei nenhum momento de escrever. Mas assim, eu tenho uma mente muito criativa, mas eu sinto um pouquinho de dificuldade de transmitir tudo que eu penso na minha mente para o papel. E assim, nesse processo de criação, eu, através da oficina, eu tive uma grande descoberta, que foi naquela não sei se foi a primeira ou a segunda atividade da sala, sobre o conto, de um conto para a gente criar sobre qualquer tema, né? E eu criei sobre aquela candidata. Eu tive uma experiência muito boa com o meu parceiro, que quando nós apresentamos o conto, ele estava no papel, estava 70% concluído e 30% do conto não estava concluído. E eu não tinha visto que ele estava a história estava confusa e estava incompleta. No momento de apresentação do conto, eu consegui criar na hora mesmo, eu falando, eu desenvolvendo, conversando com o pessoal, o final do conto. Porque aquela parte, porque ela foi caçada, porque ela foi considerada como louca, ser caçada no conto, eu criei naquela hora. Eu não tinha escrevido ali aquilo no papel. Eu simplesmente me projetei como se eu estivesse ali dentro daquele conto e eu fui imaginando aquele mesmo tempo que eu estava conversando, eu estava também imaginando o que seria ali capaz de acontecer e tal. Eu não quero dar um desfecho muito desafinativo nessa história. E eu fui desenrolando. Então, diferente muito da Dulcinha, que ela se encontra muito na parte de escrever, da escrita, eu sou muito conectivo na parte de criar. E eu acho que a minha, pode dizer que a habilidade na comunicação, ela ajuda muito no meu processo criativo. E tem muitas coisas que eu não consigo transmitir para o papel, porém na hora eu consigo desenrolar e consigo fazer a melhor coisa possível. Mais alguém, gente? Posso? Se eu puder devagar um pouco, porque eu não sou muito de falar, meu coração tá até saltando da boca. Mas tipo assim, Tá tudo bem. só para eu poder falar aqui um pouco da minha experiência com cada um, a Docinho, a Célia chamou a Docinho para conversa porque ela foi responsável pela organização do sarau e porque ela teve o slam que ela apresentou ali foi genial. Genial mesmo, da Preta Quer Brilhar, correto? Seria esse o título? É espetacular, foi espetacular a apresentação dela, assim, não só o texto, como a performance que ela fez também. O meu mal foi ter começado a gravar pela metade, o dela, mas assim, foi assim, sensacional.
a Marta, ela era uma das 3 acadêmicas daqui de letra de Porto Seguro que eu conhecia. Eu conhecia você, o Romeu Fontana e o Roseto. O Roseto faz parte ainda, né? Eu conheci os 3. O Roger, eu não conhecia de nome, mas eu lembro porque o Fábio, ele foi... Isso, o Fábio da Porta, ele foi ao Sarau. E aí eu, por trabalhar na TV, quando eu fui colocar no Instagram, eu vi a matéria que ele fez lá, assim, lindo, o Sarau. Iniciativa incrível. E o André, correto? Sim. Eu tô enganado ou você é namorado da Juco? Não. Mas Perdão. Juco é a vocalista, é uma Isso. das vocalistas da nossa banda. Os Indiotas foi a primeira banda de rock que eu conheci de Porto. Aí, assim, quando alguém fala os Indiotas, eu já fico... Foi a primeira banda de rock que eu conheci. Aí eu já gosto muito dos Indiotas. E, assim... Agora, e a Célia, assim, o componente da Célia tá sendo incrível. O Sarau foi, assim, o que levantou o componente, mas todas as aulas que ela ministrou até agora estão sendo, assim, fantásticas. Agora, falando um pouco da minha relação com a escrita, eu, pessoalmente, eu abandonei um pouco a escrita, não sei se por ressaca ou se falta de inspiração, mas trazendo uma amiga conhecida aqui, a roda de conversa, eu tenho uma conhecida minha chamada Amanda, que ela é Belo Horizontina, mas passou a morar aqui, embora tenha voltado no último ano. Assim, ela é uma escritora fantástica, ela tem tipo, ela é escritora num nível de louca, de ter capítulos e capítulos e textos de páginas de um universo inteiro que ela criou de fantasia. Ela escreveu um texto recentemente de poesia de 42 páginas. Ela tá até brava comigo porque eu não li ainda. Mas, assim, ela é, assim, uma das escritoras mais... Assim, ela tem uma vocação para escrever, assim, que é surreal. Assim, embora eu não acho que ninguém aqui a conheça pessoalmente, eu tenho que falar dela porque, assim, ela é uma das escritoras mais fantásticas que eu já conheci. Ela é outro nível, ela tem... E ela não publica, é o que a Marta falou, de escrever para si. Embora ela tenha compartilhado esse texto poético comigo, no caso da fantasia dela, assim, são centenas de páginas de um universo inteiro que ela criou. E ela, acho que tem isso desde os 13 anos de idade. Assim, E eu acho que esse é o maravilhoso da escrita, assim, poder criar um mundo inteiro do zero, assim. Uma coisa que todos temos em comum. Recentemente, eu tive novamente, de novo outra vez, eu com 49 anos, esse ano, é um medo de mostrar aquilo que a gente escreve. Eu tive quase um pico de depressão, porque os meus textos, assim, hoje eu escrevo quase tudo. Vou liberar um romance agora, meu primeiro romance, mas eu costumo dizer que eu sou um fingidor. Por vir do teatro, um fingidor, porque eu escrevo poesia. Sim, claro, para namorar, na minha época, você tocava violão, você escrevia poesia. Então eu fiquei na poesia. Eu faço os dois. Aê, partidão. Pegava todo mundo. Então, assim, poesia crônica e tudo mais. Agora, para mostrar, é difícil. E aí, eu, presidente da academia, de Porto Seguro, tudo mais, me vi numa situação de postar no grupo do WhatsApp da academia textos que eu amo, ou poesia, ou crônicas. Eu comecei a escrever uma série de crônicas que tinham, entre aspas, muito humor, que é a minha base. Eu tenho sério problema, e nesse ponto, quando me fala sobre o problema da rigidez do academicismo, e eu me lembrei, lá no curso seja no História ou no Direito e tudo mais, meus problemas em lidar com isso, tanto que eu optei em não seguir mestrado, nada disso, justamente enquanto essa mulher escreve pra cacete nessa área,
porque eu babo, eu... Não, tô não. Tá não, tá Tô não. não. Não tá não. Tô não. Tô não. E aí é o seguinte, eu escrevo com humor. A minha base, por mais que eu escreva hoje quase tudo, e depois eu vou até falar sobre uma questão da comunicação, jornalismo, eu tenho 2 sites de notícias, mas eu me vi lá na academia postando sobre textos que têm um viés mais de uma crônica, com humor e tudo mais, aí eu não tive aquilo que eu acreditava. E dentro do berço da academia, de letras com pares e etc e tal, que deveria ser comentário, eu tive um comentário off, porque não foi no grupo da academia, e sim, desta senhora, e mais ninguém. Mas eu não fiz um comentário no grupo da academia, Não, porque eu sou subversiva. Porque assim, toda vez que eu falo na academia, eles gente não... brigam comigo. Não. Claro que sim. Peraí, Você- quem briga? Eu sou chata, eu sou chata. É sério, é uma confusão, Não. porque tem gente lá que fala, por exemplo, que racismo é mimimi. Eu Não, então, aí é que tá. não posso fazer Olha isso, eu tenho que só. fazer isso academicamente. Os bastidores Vai. aqui surgindo. Os bastidores. Não, é isso. A gente tem umas discussões, quando entra assim. Tudo funciona assim, muito calmamente. Quando entra o racismo, quando entra Feminismo. Aí posso pegar fogo. Já teve política que está proibido, devidamente, eu proibi qualquer. Não, aí é questão de sobrevivência. Peraí, agora a gente Não, é uma questão seguinte, você está na academia, não importa qual é o lado que você seja, esquerda, direita, por exemplo, discuta, na minha visão, discuta de uma forma Saudável. não, e através de literatura. Você pega lá Esaú e Jacó, são 2 irmãos que cada um tem um ponto de vista. Então você pode usar perfeitamente como direita e esquerda. E você tem N outros textos que dá para você utilizar isso. Mas não fica citando só uma questão de política partidária eleitoral. E aí está proibido. Mas no feminino, não, pega para acabar da zorra. Mas onde que eu quero chegar? Eu quase entro em depressão, porque aonde que eu achava que eu teria uma acolhida dos meus textos, que sempre tem uma base, aonde eu me sinto melhor, é no humor, eu não tive. Aonde que eu, que normalmente passo desse processo de o nosso receio de apresentar o nosso texto para alguém e não gostar, eu me despi, como diria o Lúrio Paraguaçu, stripteasicamente para os meus pares ali para apresentar umas coisas que eu escrevo já normalmente e publico em locais específicos, que eu apresentei para os meus colegas e doeu na alma. E aí eu tive problemas, inclusive até justamente vai editar agora a revista da academia, que eu consegui travar todo o meu processo de escrita. Eu coloquei no mesmo texto, inclusive são textos. Porque eu já discuti isso com você. eu não tive aquilo que eu esperava. Ou o processo artístico eu li agora, falo. Mas dentro do que você, com a vida de pares, de amizade e tudo mais, que você não tem uma acolhida, dói. Mas hoje eu aprendi que mesmo doendo, continue colocando. Continue apresentando. Continue escrevendo. Porque é assim que você vai perseverando. Ninguém vai sempre ser amado ou, enfim, sofrer críticas favoráveis, etc e tal, o tempo todo. Então, assim, nada, é sério. Eu estou desnudando isso aqui porque o trauma, a trava do nosso processo de escrita, assim, antes era jogar fora, hoje se torna deletar, enfim. Mas ainda assim, continue mostrando, até porque assim, encontre pessoas, interlocutores que possam analisar e dar feedback. Mas continue. Porque caso contrário, você nunca vai mostrar para ninguém.
Você nunca vai. Não justifica a não leitura pretérito que você não está fazendo. Porque essa é outra coisa também, né? Eu queria até aproveitar e falar um pouco assim, porque eu falo assim um pouco de mim aqui em sala de aula, né? Então até hoje eu acabei trazendo o livro que é resultado assim, desse processo meu. Porque assim, eu sempre também, né, assim, desde criança, meu pai trabalhava na Associação Brasileira de Imprensa, então meu pai era ascensorista na Associação Brasileira de Imprensa, então eu tive contato com o jornalismo, né, Associação Brasileira de Imprensa, então tinha, assim, a gente ia pra lá brincar, tinha festa de Natal, os médicos, a gente tinha direito a médicos e tal. E aí eu comecei a fazer a leitura, porque papai levava os jornais do dia, porque eles estavam dispostos lá para as pessoas lerem. Mas aí meu pai levava, às vezes tinha um exemplar, ele levava para casa. E eu comecei a despertar para o jornalismo com isso, com essa leitura. E lá escrevi, tive diários na adolescência, e fui depois para o jornalismo. Eu sou contemporânea do Paulo Lins e Conceição Evaristo, né, que é bem mais velha que eu, mas era a minha época na universidade, que eu fiz primeiro, eu entrei na letras primeiro, na UFRJ, depois que eu fiz prova e passei para o jornalismo. E eu, assim, tive aí a vida acadêmica e tal. E mais exatamente na pandemia eu passei 6 meses sem botar o pé na rua, assim, eu pedia tudo em casa. Eu fiquei completamente neurótica com a pandemia. Eu morava em Léus, ali na Praia de Cristo, e eu pedia tudo em casa, assim. Eu passei 6 meses sem sair de casa. Assim. Eu não ia na rua de jeito nenhum. Pirando, né? O cabeção, imagina, 6 meses, a gente sem dar aula, assim e tal. E eu fui salva pela literatura. Foi aí que eu comecei o processo, que eu já tinha muito, escrevia coisa e tal, mas... E aí foi exatamente na pandemia que aí eu falei, não, senão eu vou enlouquecer aqui dentro de casa, né? Eu morando sozinha, né? A minha família está no Rio, enfim. Eu tinha perdido pai, mãe, e com medo de morrer também, assim, porque as pessoas, eu perdi muita gente, os colegas, conhecidos, e morreu muita gente. E aí foi quando eu fui salva, assim, pela literatura. E aí foi logo assim, entrei nesse grupo, que é a FLUP, que é a Feira Literária, Feira Literária das Periferias, lá do Rio de Janeiro. E nesse ano, 2020, eles estavam homenageando a Carolina Maria de Jesus. Então eu fiz parte de um processo participei de uma seleção, a gente tinha que fizemos uma seleção lá, tudo. E eu fiz parte de um grupo de 200 mulheres com formação, e assim, foi uma coisa mais linda assim, do mundo. Eu fiquei no grupo, eram 7 grupos de mulheres, 30 mulheres, eu fiquei no grupo da Eliane Alves Cruz, que a gente escolheu Crônica, e o resultado foi esse livro aqui, Carolinas. Eu escrevo uma crônica em homenagem à minha mãe, Oswaldina, que sempre, eu já falei aqui em sala de aula, porque mãe eu chamo de Mãe Palavras. Eu faço uma homenagem para ela, porque a mãe era do interior do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Miracema do Norte, Miracema do Norte, tem até música. E ela não pôde estudar. Os meus tios estudaram alguma coisa, eram filhos de lavradores, mas a mamãe não, porque disse que meu avô dizia, a mulher vai estudar para quê? Né? E ela perseguiu assim, a escrita. Eu alfabetizei minimamente a minha mãe, assim, eu que alfabetizei, mas ela até morrer, assim, aos 80 anos de ter os ABCs, eles moravam em Maricá, e lá no acho que era no Country Club, no Rotary Club, desculpa, Country. No Rotary Club ela fazia acupuntura lá, tinha uma coisa para idosos e tal, e ela também estudava. E eu lembro, tinha uma vizinha nossa que era professora, e até eu falo aqui do caderno que ela era muito caprichosa, minha mãe, e ela tinha um caderno vermelho, assim, todo encapadinho, né, que ela estava ali estudando. Então eu faço essa homenagem para essa mulher, chamando Mais Palavras. Foi difícil, eu fiquei com essa crônica um tempo, uma noite. A Helena Alves Cruz falou, vai doer muito, vai ser muito duro, mas
você tem que terminar isso e tal, porque eu não conseguia terminar, a gente estava num prazo e eu, cada vez que eu ia pegar, assim, ele estava mais ou menos pronto, mas não ficava, sabe? Aí uma noite eu passei claro, eu chorei a noite todinha quase, e aprontei a crônica. Então está aqui, do Carolinas, né? Esse Mãe Palavras, que eu faço homenagem à minha mãe. E aí eu fui ganhando alguns prêmios da moda. Eu fui ganhando prêmios, sabe? Assim, nesse pouco tempo aí que eu tenho de escrita. Hoje eu quero voltar, então eu fui assim, eu participei daquele do Motos, aí eu em São Paulo, eu fui participando assim com poesia, e foi uma coisa que foi saindo assim em mim. E aí eu fui ganhando prêmios. Então agora mesmo eu estou indo lá para Flip, estou descendo a ladeira para ir para Flip. E não por acaso eu comecei aqui na universidade, como eu sou editora de texto e imagem, mas como eu estou fora de televisão há muito tempo, então aqui, quando não tinha professores no curso de jornalismo, eu ministrei aula de tudo que vocês imaginem. Aí como eu falei para as meninas, por exemplo, eu dei aula de fotojornalismo, eu estou fora do mercado, eu já fui uma fotojornalista em algum tempo. E o que eu faço? Eu ministro a parte teórica, porque você vai lá e estuda, e eu chamava colegas, pessoas para vir fazer a parte prática. E eu estou contando isso por quê? Porque hoje eu sou uma professora, vocês vão me encontrar aí, da teoria. Porque eu trabalho a humildade, eu não vou me meter a editar, sendo que eu saí de televisão em 2001, 2002, que a gente estava ainda a aprender lá na TV Cultura, TV Educativa no Rio, que a gente vai aprender o Waved. Olha só, o Waved. Naquela época era o programa que a gente tinha, quando eu saí, que eu estava fazendo mestrado, eu ficava nessa confusão de sala de aula e mais televisão, que imagina, com plantões, não dava certo. Aí foi quando eu migrei para a vida acadêmica. Aí eu estou falando isso que vocês vão me ver nos cursos teóricos, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, surge a oficina de escrita criativa, que é onde eu estou canalizando esse trabalho com a escrita. Porque também, claro, que eu posso estar aí em redação 1, 2 e 3, mas, enfim, o que tem se configurado para mim, eu acho que tem, como diz o Gilberto Gil, ou Shakespeare, ou Zeca Pagodinho, tem os mistérios, né? Do universo, então, que estão me encaminhando, e eu estou bastante emocionada de tê-los encontrado na roda de conversa do Mútua com uma parceira, uma colega querida, que está em sala de aula agora, que é a professora Keila, está dando aula, o componente que ela está ministrando de poesia, é uma colega, uma parceira de trabalho, eu já tive um projeto de extensão que era um cineclube, e ela era minha parceira também, então a gente tem essa troca, e assim, a possibilidade de estar aqui com vocês, inclusive falando desse meu lado aí da escrita que me salvou e tem me salvado na vida, né? Porque agora eu retomo, comprei lá no Rio de Janeiro um bonitinho caderno com a Frida Kahlo, tudo que eu gosto de Frida Kahlo, aí eu estou com esse caderno em que eu volto a escrever. Então, assim, para falar desse nosso processo e dessa oficina, eu pretendo que ela possa, eu vou dar continuidade porque os efeitos, os resultados, melhor dizendo, têm sido muito positivos, e no sentido de que eu pretendo aqui com os colegas, fomentar essa oficina, que essa oficina possa se transformar num projeto. Por quê? Porque aqui tem sido esse lugar de que vocês desse espaço de troca com vocês. E a ideia é que vocês possam entender que todo mundo pode e deve escrever, que a escrita agora, que a gente não é assim, né? Não vem do Espírito Santo. Todo respeito do Espírito Santo, eu não quero coisa comigo não, Espírito Santo. Mas a gente precisa se dedicar. Vocês, porque enquanto vocês falavam, meu Deus do céu, esses três aqui,
cada um com uma história mais cabulosa que a outra, né? Porque um que lê os 7, o outro que vê, né? As histórias cabulosas, no sentido de genialidade que eu tô falando. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, a gente também pode, cada um de nós tem a sua. Não, porque vocês. Uma coisa de muita riqueza, de estar muito perto, de ter essa coisa muito forte e pulsante na vida de vocês. Mas obrigada. Aqui, ó, olha a palavra. Aqui, que a professora está falando. Entende? Porque no primeiro era isso. Eu ia chegar aí, mas ela foi rápida e ela é rápida. Chegou na frente. Que é isso, que não é só, né? Porque no primeiro momento pode, né? Poxa, o pessoal, né? Um que está lendo, né? Que lê o Shakespeare, enfim. Não, mas que isso que Marta diz? Que ela é construída. Não é só assim a pessoa quem lê. É claro que tem pessoas que vão ter as suas inventividades, a sua aceleração, sei lá como chamar. Mas que pode ser construído. Agora não vai ser construído reclamando da vida, olhando o bate-papo só o tempo todo, né? Fazendo aquele date gostoso, não é só assim. É assim não dá. Tem assim você ganha inspiração para escrever. Aí agora eu fiquei quieto. Foi dessa, mas deu o quê? Mas é a construção, né, Marcos? É a construção e é lendo bula de remédio, como dizia um antigo professor meu, é lendo bula de remédio, sabe? É procurando aí nas tecnologias, já que vocês são essa geração, mas se dedicando, que seja 20, que seja 15, que seja 1 hora, que sejam 2 horas, mas é se dedicando, porque requer, a literatura requer essa dedicação. E ela não tem uma nomenclatura específica também para se tornar literatura, gente. Eu, por exemplo, o Rod falou da dificuldade dele, a professora falou da dela, eu estou com um livro na gaveta para lançar desde janeiro. Todo mundo olhando feio. Porque eu não terminei. Eu acho que eu não terminei. Pode vir o olho ali por dentro da cabeça. É porque eu li, já dei feedback e tudo mais, eu estou aguardando assim, na publicação desse livro. Então, é a Rainha dos Ventos. E a Rainha dos Ventos já era para ter saído. Já. Né? E eu vou fazer pelo Amazon. Porque é um dos motivos também de eu gostar de falar com um jovem que está começando a escrever. A Amazon, o KDP da Amazon, é uma coisa tranquila para você publicar. Você faz o ISBN, não é caro o registro, tá? É isso aí, quem muito me ajudou aí foi esses seres humanos aí, tanto André quanto Pode. Por exemplo, uma revista aqui, eu fiz uma revista com o pessoal no jornalismo. A gente fez uma revista, mas está aqui tem todo um processo burocrático. Eu posso fazer? Pode. Essa é a função da academia, é a gente mostrar para vocês como é que vocês fazem para publicar. Eu fiz sobre a imprensa negra até. Docinho. Docinho. Pode, tanto que a revista da Eu acho que tem uns amigos em comum. Eu acho que tem uns amigos em comum. Ou pelo menos um. Ghost, que também está Valen. nesse esquema aí de entrar na KDP. Eu Valen, só não Ghost. fui ainda porque eu não me sinto segura com a minha escrita. Olha isso, gente. Entende? A minha escrita é uma escrita que eu não estou em local de fala, mas eu estou cumprindo uma promessa. A madrinha dos meus filhos tinha uns 9 anos quando eu conheci, 8, talvez menos, né? Menos. Você conheceu? A Alice era um negocinho assim, ficava dentro do terreiro, dando passe. E ela olhava para mim e falava assim: tia, eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem ninguém igual a mim, a não ser os meus pais. E aquilo me doía, porque o terreiro era inteiro branco, a Alicia era uma menina preta dentro de um terreiro e não discutia isso. E aí ela falava: eu abro a televisão e nunca tinha uma história de fantasia comigo lá. E eu falava com ela: pô, isso me dói como escritora. Cadê a Alice ali? E aí eu prometi para ela que um dia, se ninguém escrevesse, ia demorar, mas eu ia tomar vergonha na cara e sair do armário, visando os meus alunos também, mas visando a Alice. Então ela é a personagem principal do meu livro. Ela dorme e vai para o Orum. E quando ela vai para o Orum, ela se descobre
a parte de um Itã inteiro, que é o Itã que ela mesma agora cria. E ela cria esse Itã dentro da história da avó dela. Ouro é o céu, tá, gente? Isso aí. Tá esperando alguém, tipo, né? Eu só tô lascado, né? Eu tava com 28 testemunhas. Eu tô testemunhando, eu tenho várias testemunhas. Mas eu não passei o livro para muitas pessoas. Porque não é segurança só, mas é uma condição de, assim, é quase um parto. Você se mostrar para o outro e a recepção do outro. E eu falo de coisas que geralmente não tem acesso. Por exemplo, no meu romance, a Alicia está na faculdade, ela está fazendo direito. Eu comecei a escrever o romance antes da Alicia se formar. Hoje a Alicia está na faculdade fazendo direito. Mas eu não sabia que ela ia fazer direito. E deu ruim, né? Piora. Aí, essas histórias, elas vão tomando uma forma, tanto dentro do livro quanto fora. Então, eu me identifico também com o personagem. Porque ela vai para o Orum. O meu Orum é escrever. Entende? O meu Orum é tirar de lá. E aí, aonde eu começo a falar, eu vou começar a publicar. E aí eu falei, não sei como publicar. E a gente já tinha discutido na academia, vou começar a divulgar. Como é que faz os feeds? Como é que a gente vai fazer essas publicações, não só na KDP, mas dar valor às publicações mais simples que o pessoal faz na... A gente falou da plataforma no Wattpad, entende? E por que eu posso usar o Kindle? Por exemplo, o Kindle paga pela visualização de página. Ah, mas é só um livro de poesia, é só uma menina maluca. É só uma menina maluca escrevendo sobre dormir para outro lugar. Né? E agora, isso me gerou um conto. Meu sonho é ter o conto que nasceu para adolescente, porque eu lido para adolescente, mas é ter livro infantil com a história do Orum, com histórias de Itãs do Orum. Por que eu me vejo nesse espaço? Eu sou uma mulher branca. Não é só porque eu sou do terreiro. Eu vejo a minha avó na cozinha, fazendo o pãozinho dela, usando a top term para fazer as coisas dela e contando Itã. E não, minha avó não era uma mulher preta. Ela teve todo o privilégio, porque era uma pessoa que tinha condições. E ela foi, não sei dizer, ela foi absorvida por esse universo. E esse universo é meu. Eu tenho duas opções. Largar ele para trás e negar essas coisas que estão comigo. Ou dividir com vocês. Vocês acham que é melhor? Dividir. Por que vocês não dividem com a gente? Eu vi discutindo no carro com aquele ser humano ali, ó, ele esconde até hoje, ele não me deixa ver as coisas dele. E eu sei que ele faz. Ó, não, o nervoso, ó a mãozinha. Ó, ele tá fazendo uma roda de conversa de literatura. Pô, vai deixar de se esconder. Sai debaixo do sofá, sabe? Mas também usa o dia a dia para justificar o não fazer. Né? Porque o que faz a gente crescer é justamente a leitura. O que faz a gente crescer é o contato com o outro. O que faz a gente crescer é esse olhar que a gente troca e sabe que está querendo falar uma coisa com a outra. Entende? E isso sai na escrita. Seja inspiração numa noite maravilhosa, seja no ônibus, né? Seja, não vou tomar a Bia Ferreira, não, Nasce Incêndio de Nós, com carinho, né? Não vou nem falar dela, não. Mas, cara, essas leituras que me deram, que a gente falou no início, todas brancas, se vocês me perguntam hoje quem são as minhas referências de escrita, são Bell Hooks. Eu gosto de Walter de Angelo, eu gosto de Angela Davis, sou apaixonada por Franz Fanon, né? Sou maluca, expressamente louca por Spivak. Pode o subalterno falar, inclusive fica a dica aí para vocês, né? Mas eu comecei a ler porque eu consumo, eu tenho ansiedade. Então, crise de ansiedade, uma pessoa em autismo, com autismo como eu me movo muito. Inclusive aqui eu estou extremamente desconfortável porque eu estou sentada do lado contrário da cadeira. Vocês sentam assim, eu sinto ao contrário. Eu fico de braço cruzado para não ficar orbitando. Porque gente da minha religiosidade, quando orbita, quem não conhece, fala besteira. E eu vou começando a trazer essa leitura para mim. Como é que eu passo minha crise de ansiedade? Escrevendo. Você também tem.
Tenho hiperfoco em leitura, verdade. E o meu hiperfoco em leitura você me encontra quietinha, o pezinho tá assim, porque é que eu tô medicada para não me mover, tá, gente? Eu faço isso para não ter estereotipias em lugares comuns em que as pessoas não me conhecem, para elas não terem medo de mim. Mas o meu normal, eu tô aqui assim, e você vai me ver lendo, e eu tô extremamente feliz porque eu tô lendo. E isso aqui é uma marca feliz. Isso aqui é uma marca contida, porque eu não posso fazer bagunça. Mas a escrita, ela é isso. Por que eu tenho medo de me mostrar para vocês? Vocês têm medo de mostrar o que vocês são para mim. Simples assim. Eu vou rebater você. Rebate. Opa! Ela sabe o que é isso? Me coma com farofa, não quero. Me coma com farofa. Eu falo isso para meus alunos do segundo ano. O dia que vocês me comerem com farofa, me rebate. Adorei. Eu vou usar as palavras do Roger. Pode. Não é que a gente não se mostra, a gente não quer ficar nu na frente de vocês. Por quê? Hoje ficar pelado Da é mesma forma. Ficar pelado é mal bom. Eu gosto. Um negócio de estar nu, não figurado e no real também não rola. Ainda mais o nu de alma. O nu de alma é ainda mais desconfortável do que o nu presente. Com certeza, e é exatamente isso. A questão de você estar nu na frente de todo mundo. Ele se sentiu desconfortável nos iguais. Os iguais não apoiaram. Você foi alguém da Não é amiga. tão igual assim, não. Você é pares. Então vamos. Ok. Pares. Aham. Então vou corrigir. Os seus pares. Você não se sentiu acolhido. Você não se sentiu Não. dentro da própria academia. Aham. Você se sentiu E sozinho. pior, presidente. Exatamente. Porque a galera, né, diz que Aham. puxar seu saco e não usar. Sim, o presidente talvez né? A figura de autoridade. Mas a questão é, eu passei por uma situação exatamente igual a sua. Eu participei de uma oficina de escrita criativa em 2023, que terminou, foi outubro, novembro, dezembro e janeiro a gente teve uma repescagem. Então, em maio do ano passado a gente teve uma repescagem para fazer a publicação do livro. Eu participei do primeiro dia até o último, era online, depois foram 3 encontros presenciais no Rio, foi com a Riane Leão. Você já tira daí. Não precisa falar mais nada, né? Tem até tatuagens de frases de poemas dela no meu corpo, pra você ter ideia de quão foda eu acho ela. Aí fiz, bonitinho os deveres de casa, a gente começou falando sobre cura, depois falou sobre autoficção. Eu tive muita dificuldade de entender o que seria autoficção, e aí a gente conversava, ela é uma ótima professora, tudo pelo Sesc Rio, Copacabana, foi lá que a gente fez o curso. E eu também passei por um processo seletivo, eram 50 vagas só, e aí eu passei junto com outras mulheres de, a maioria do Rio, mas também de outros estados, São Paulo, Belo Horizonte, de Minas só tinha eu, mas de outros estados tinha. E aí chegou a hora de enviar as minhas criações, né? Os meus poemas, a criação era livre, eu não precisava ter métrica, rima, nada disso. O que já era um grande alívio, porque eu achava que eu só podia escrever assim. E aí, na hora que eu fui pegar os meus textos, eu nunca achava que o meu texto estava bom. Nunca. Eu não mostrei pra ninguém. Eu não mostrei pra ninguém. Sabe que nem a professora corrigir eu mandava no Google? Eu não mandava no Google Docs. Eu não mandava, simplesmente. Ela tinha 50 mulheres pra corrigir. E ela não simplesmente não coragem de mim. Eu dava graças a Deus por isso. E aí, quando chegou no dia da festa de lançamento, eu não senti aquela dor de tipo, caralho, podia ter publicado, né? Muito pelo contrário, eu fiquei muito feliz que praticamente todas entregaram, e dia 31 de dezembro estava todo mundo com todas as leituras lá, e eu tenho a cópia dos livros aqui, né, dessa criação. Foram 3 livros, a nossa era a terceira oficina, e li os textos das minhas amigas, que eram assim, textos incríveis, e eu me senti menor que todas elas escrevendo, não para publicar, mas quando a gente estava no processo de criação, eu me senti menor que todas elas, porque elas chegavam com os textos assim, então eu ficava assim, você quer uma aposta, você quer, pode amassar e jogar fora. Então eu tenho alguns textos ainda. Teve uma hora que eu parei de escrever por causa disso, do nível que elas estavam, já eram escritoras, já tinham livros lançados, enfim, eu tinha voltado, sei lá, depois de 30 anos a escrever. Porque na escola eu passei por esse processo também, de quando eu escrevia muito, e era sobre minhas dores, da adolescência. Eu sempre participei de coisa no jornalismo também, mas na escola, fazer edição do jornal, fazer o poema, enfim, eu sempre gostei muito de ler, não foi uma coisa minha, sozinha, eu era uma criança muito sozinha, pais divorciados, a irmã 10 anos mais velha que eu, então eu sempre fui uma criança muito sozinha. E muita dificuldade de falar, eu era extremamente tímida, minha primeira faculdade, eu não tinha coragem de perguntar, assim, professor, quanto
corrigir. Ela falou, a Riane é maravilhosa, tá, gente? Não sou fã não da Riane. Mas o feedback dela que ela tinha como escritora e corrigir era que seu texto ainda tá muito nu e muito na primeira pessoa. Muito nu, assim, muito cru, né? Muito novinho ainda, tá? Muito na primeira pessoa. Aí daí pra frente eu não escrevi mais nada. Eu parei, eu escrevia pra mim e ficava pra mim. Aí publicaram, fiquei feliz, eu fui mais lá. Teve tudo que vocês imaginaram, festa do caralho, ela recitou poemas no terceiro livro que ela só lançou agora. Foi lindo, 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 lindo. E todo mundo falou comigo, foi a pior decisão que você tomou na sua vida de você não ter apresentado os seus textos. Não era uma competição, você tinha que ter participado. Mas é exatamente, as pequenas críticas, né, e também esse trauma da adolescência, de seu texto é muito exagerado. Eu fazia muita paródia, sabe de quê? Das letras de Legião Urbana. Você tem noção? As letras de Legião Urbana já são difíceis. Aí eu pegava e fazia paródia. Eu fazia uma outra música em cima, com rima, com sonoridade, tudo em cima de Legião Urbana. Era muito difícil. E eu tava lá, fazendo. E aí chegou o ponto que colocaram esse bloqueio criativo. E vai vindo, entendeu? Ocorre o tempo todo, o bloqueio criativo. Não, mas é porque muitas vezes é isso. Eu passei por uma coisa assim, meus pais, ok, mas inúmeras vezes a vida nos coloca em situações que vão nos bloqueando. Por quê? O texto tem que ser perfeito, tem que seguir métricas, rimas e tudo mais. Então, assim, o caos dela como é que eu escrevo? Ródio Pereira, eu sento em frente ao meu notebook, eu simplesmente coloco uma música que muitas vezes tem a ver. Por exemplo, a semana passada eu escrevi um cordel. Eu não posso dizer o motivo do cordel, mas eu escrevi um cordel. E aí eu coloquei forró para me auxiliar. Muitas vezes, mas normalmente o meu companheiro de escrita é Frank Sinatra, Billie Holiday e algumas coisas assim. Mas vai já Falcão, entrega mesmo, varia muito. Eu vou escrevendo, e se é dramaturgia, eu vou falando o texto. E se é uma dramaturgia, peça, eu faço vozes diferentes. Eu estou revelando pela primeira vez como é que é o meu processo de escrita. E tenho certeza que quem me vê escrevendo vai ter que ser cara louco. Porque eu vou falando as vozes diferentes, interpretando. Porque no meu caso, dramaturgia é muito de ouvir. Só que aí que está, na poesia, eu também gosto do som, o português. Quando você conhece outros idiomas, o português é muito melódico pela quantidade de vogais que nós temos. Então é um processo muito louco. E sim, eu, mero, não é ninguém, você tem medo. Qualquer pessoa tem medo. Esta tem medo. Aqui eu já li. Você me mandou o texto quando foi em janeiro? Acho que foi em janeiro eu queria lançar. Eu te mandei em novembro quando eu terminei. Então. E foi a primeira pessoa que eu li. Mas também essa questão da nudez da alma. Mas eu li. Não, mas é por causa disso. A gente. Certas pessoas e a academia e críticos ingessam de uma maneira que, por exemplo, o caso dela, que também é similar ao meu, é mal visto. Já o caso dela, que faz uma coisa, né, de dor e tudo mais, coitada, a pessoa que fez uma crítica com relação à dor que ela sempre pergunta se tem terapia, jamais deu Bukowski. Jamais deu Bukowski. De cara. Então, assim, a gente precisa se desvencilhar dessas amarras. E sim, por exemplo, eu dei feedback para ela sobre o livro. Eu mandei um texto que é para a revista da academia e pedi o feedback dela. Por quê? Foi o meu primeiro texto, depois da porrada que eu tomei. E ele tem todos o meu básico. É um texto de memória sobre minha vida em Porto Seguro, das vezes que eu vinha, que pegava o São Geraldo no Rio, chegava aqui, enfim. E aí ele tem humor.
base da minha característica de escrita. E eu passei para ela o medo da Zorra, que é minha amiga, e passei para algumas outras pessoas. Mas com medo. E até que eu falei assim, vai como tá. Vai como... Não, não. Não. Ô, Fê, eu quero que ele caia duro aqui, se você quer. Não. Então, assim, a gente tem esse bloqueio. E pessoas bloqueiam. Então, eu vou dar um curso agora de escrita. Quando? Pela academia, a partir de 20 de agosto. E aí, a minha maior preocupação é justamente essa, do feedback. Porque eu já fiz cursos com pessoas, já tive feedback muito horríveis, de críticos literários e tudo mais, e essa, a maneira que você tem de informar, é isso que uma das coisas que nos trava. E sim, principalmente a dor, ela, quando você coloca por escrito, porque a alegria, ela contagia, mas você não vê. Agora a dor, a reflexão, ela te desnuda. O leitor começa a te conhecer, sim, quando é um texto mais sério, principalmente poesias depressivas, eu adoro, tipo Augusto dos Anjos e tantos outros. Eu posso ler uma de um autor que eu gosto? Por favor. Eu até separei uma aqui para ler. Só um minutinho. Só uma palavra final. A questão do... Eu tenho muita preguiça de escrever sobre coisas melosas. Isso aí não é o estilo, nunca foi meu estilo. Acho que também é um pouquinho uma questão assim, eu falava que, né, que agora todo mundo fala sobre depressão, tem mais esses textos assim, que tocam mais a alma mesmo, não falando do meu modo, mas parece que no Instagram também está mais esse movimento. Mas eu também nunca gostei de falar, eu adoro romance, eu sempre li muito o Arthur Conan Doyle, foi o meu primeiro livro de... sabe? O Sidney Sheldon, depois com literatura também. Vamos discutir sobre isso. Então eu tenho muita preguiça, eu gosto muito mais de colocar uma questão de muito pessoal mesmo, em primeira pessoa, na maioria dos meus textos, não todos. É muito primeira pessoa e é da onde é a minha principal parte de criação. A crítica foi exatamente isso, é muito primeira pessoa. E daí, eu sinto vários autores. Não, pode ser para ela. Sim, não pode ser para ela, mas porque não é. E ela fala que Normalmente, o processo de inúmeros autores, eles começam na primeira pessoa, são relatos, são vivências. Eu conheço caras que escreveram, viveram e morreram na primeira pessoa. que deve ser... Gente, você quer ver uma coisa assim? Eu vou dizer um autor... Eles são desse tamanho assim, ó. Eu faço assim, ó, nem é o que eu ia falar, não. Você falou de primeira pessoa, o primeiro texto que me tocou na minha vida, eu até hoje, quando eu tenho crise de público, eu recito ele. Sim. Eu estou aqui na mão, não é com ele não, tá? Ele é o meu amor. E ele é todo em primeira pessoa. É de um cara paraibano. Que eu acho que vocês já viram em algum momento, mas talvez não conheçam. Eu, filho do carbono e da amoníaco, monstro de escuridão e mutilância, sofro desde que Gênese da infância e influência má do signo zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me a pouco uma ânsia, análoga à ânsia que se sai da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, o sangue podre das carnificinas cobre, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade não viva da terra. Pessoa, putaço da vida dele, reclamando que ele foi a baratinha que sobrou. O cara já morreu um tempão. Tá quase parecendo mais um pouco do Brasil. Pois é, eu tive um autor. Tem um dos meus livros favoritos, mas dessas eu lembro que eu falei que a linguista é chata, eu sei. Não me desculpa por isso, não briga comigo. Mas eu tive muita preguiça de ler, eu li, mas eu tive muita. Eu falei, cara, eu amo Machado, mas o alienista eu fiz assim, guerra, desde que eu soltei a minha vida pra não ler, e eu tive que ler a Gente, olha só, eu vou, assim, eu tô meio
porque eu trouxe um salgadinho, tem um petiscozinho aqui pra gente. Então, assim, eu quero agradecer. A gente já entendeu, quem ficou aqui, que tem pano pra manga, que a gente teria papo e conversa para muito mais horas, né? A gente já está aqui há 2 horas, pelo menos. 2 horas. São 9h30. 9h30, 2 horas. Isso que ela falou que dava meia hora pra gente. Então, assim, eu juro. eu quero muito agradecer a Marta, a disponibilidade de Marta, do Rod e de André e de Navarro, né? Das florzinhas, Mirna e Camille, de estarem aqui. Então, uma salva de palmas. Eu também quero agradecer ao Universo, os mistérios do Universo. Eu ter ido sábado lá, veja, aquele sábado chuvoso, eu dei aula, tem aula na sexta-feira à noite. Se eu fico aqui, eu vou lá, porque ele é um parceiro, e fui. E poder te conhecer, aliás, a última da Júlia, porque todo mundo te conhece, né? E você eu te namorava escondido. Você falou. Então, sejam bem-vindos aqui. A universidade, né? Assim, o meu curso está aberto aí para vocês, como o Keila falou, a gente não está inventando a roda. Essa oficina, a ideia é que ela permaneça esse componente, e eu quero transformar em algo maior, porque os resultados têm sido muito bons. Lá na frente, o impacto que causa aí na escrita deles tem sido bem legal, né? A gente tem visto isso lá no curso de jornalismo. Então, quero agradecer a vocês que ficaram aqui até agora, que vieram hoje. Tá numa sequência aí nossa boa desse finalzinho do componente, tá? E aí eu queria tirar mais uma foto nossa juntos, e a gente ir pro petisco, que parece que tá muito legal.